Olá, irmãos! Dando continuidade ao estudo do livro Atos dos Apóstolos, estudaremos hoje o capítulo 20, parte 2. Antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva. Se gostar, dê um like e também toque no sino das notificações para que você possa receber novos vídeos. Tudo isso está abaixo do vídeo, ok? No estudo anterior, nós vimos que o apóstolo Paulo saiu de Éfeso e iria se dirigir para a cidade de Jerusalém, mas ele resolveu ter uma reunião com os presbíteros da igreja lá de Éfeso, e ele não quis ficar em Éfeso, ele preferiu ficar numa cidade de aproximadamente 50 quilômetros de Éfeso, na cidade de Mileto. E lá ele vai reunir com os presbíteros e vai orientar aquela igreja. E aqui o apóstolo Paulo, definitivamente ele não retornará mais para essa cidade. Inclusive ele vai falar para os presbíteros e os seguidores de Cristo que o Espírito Santo de Deus tem falado ao coração dele e que ele agora vai passar por sofrimento, provações, prisões. E é isso que a gente vai ver a partir dessa parte 2 do capítulo 20, os acontecimentos que levam até o martírio do apóstolo Paulo. Então vamos iniciar o estudo. Versículo 17. De Mileto, Paulo pediu para que fossem chamados os presbíteros da igreja de Éfeso. Assim que se reuniram, Paulo lhes declarou: vós bem sabeis como foi que me comportei entre vós durante o tempo em que vivi convosco, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo impiedosamente provado pelas ciladas dos judeus. Sabeis igualmente que jamais deixei de vos pregar nada que fosse proveitoso, mas vos ensinei tudo em público e de casa em casa. Testemunhei tanto a judeus como a gregos que eles necessitam converter-se a Deus sobre o total arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. Olha só, aqui o apóstolo Paulo, quando se reúne com os presbíteros e os seguidores, os líderes da igreja de Cristo em Éfeso, lá na Ásia Menor, ele vai falar a respeito que é chegada a hora da sua partida até Jerusalém e que os presbíteros e os seguidores daquela igreja de Jesus Cristo lá em Éfeso, eles deveriam se comportar de maneira que as provações e as tribulações, os sofrimentos por serem seguidores de Jesus Cristo, e deverão ser parte das suas vidas. E ele vai exortar, vai fortalecer para que eles mantenham a firmeza, pois muitos virão falar o nome de Jesus Cristo, mas não são seguidores, são aqueles que procuram fazer com que o nome de Jesus possa ser colocado em discussão. São heresias que chegarão a eles e eles têm que entender que o verdadeiro Cristo é aquele que veio a esse mundo e que deixou o seu legado através dos seus escritos e que está nas Escrituras. Nos dias de hoje a gente ainda continua vendo muitas pessoas que se dizem seguidoras de Jesus Cristo, mas que na verdade não usam o nome de Jesus, às vezes usam em vão, por interesses, às vezes também trazem doutrinas de homens e levam para aquelas igrejas onde na verdade o nome de Jesus Cristo não é enaltecido, porque as Escrituras revelam que o sacrifício vicário de Cristo naquela cruz não foi em vão, mas para que todos aqueles que reconheçam que o Messias, o Filho de Deus, o Deus encarnado, esteve nesse mundo e que é através de Jesus Cristo, na sua morte expiatória naquela cruz, que nos trouxe a justificação,
a redenção, o retorno à comunhão com Deus. Só é através de Jesus Cristo, não de doutrinas de homens que muitas das vezes trazem engano para as pessoas, e as pessoas ficam contaminadas por causa de doutrinas falsas. E aqui o apóstolo Paulo também fala para que eles, os discípulos daquela época, lá da cidade de Éfeso, eles observem, vigiem e orem e procurem ver nas Escrituras a verdade deixada pelo Evangelho de Jesus. Continuando, versículo 22. Agora, pois, compelido pelo Espírito Santo, estou seguindo para Jerusalém, desconhecendo o que ali me sucederá. Sei, no entanto, que em todas as cidades o Espírito Santo me previne que prisões e sofrimentos estão preparados para mim. Contudo, nem por um momento considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo, contanto que possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Estou consciente de que, desde agora, nenhum de vós, entre os quais passei ensinando sobre o reino, vereis outra vez o meu rosto. Portanto, hoje vos proclamo que estou inocente do sangue de todos, porque jamais deixei de vos ensinar toda a vontade de Deus. Concluindo, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como episcopos, para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o sangue do seu Filho unigênito. Eu sei que logo após a minha partida, lobos ferozes se infiltrarão por entre a vossa comunidade e não terão piedade do rebanho. E ainda mais, dentre vós mesmos surgirão homens que torcerão a verdade, com o propósito de conquistar os discípulos para si. Por isso, vigiai, lembrai-vos que durante 3 anos, noite e dia, não parei de prevenir a cada um de vós com lágrimas quanto a isso. Agora, pois, eu vos dedico aos cuidados especiais de Deus e à palavra da sua graça, que tem o poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vós mesmos sois testemunhas que estas mãos trabalharam para suprir minhas necessidades e as de meus companheiros. Por meio de todas as minhas realizações, tenho-vos mostrado que, mediante trabalho árduo, devemos cooperar com os necessitados, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus. É mais aventurado dar do que receber. Aqui, meus irmãos, a gente vai testemunhar essas palavras que o apóstolo Paulo deixou para a igreja de Éfeso, porque o apóstolo Paulo estava se despedindo daquela igreja, estava orientando aos seguidores, aos novos líderes da igreja de Cristo lá na cidade de Éfeso, que eles iriam passar por provações, que eles teriam que ter bom ânimo, que eles teriam que procurar ler as Escrituras, porque nelas é que está a palavra de Deus revelada, que eles deveriam ter o cuidado de que eles não pudessem ser enganados por falsas doutrinas, porque naquela época também surgiram falsos líderes se passando como seguidores de Jesus Cristo, mas trazendo com eles doutrinas errôneas, doutrinas de homens. E a gente vê que o apóstolo Paulo, ele orienta e diz, olha, vocês têm que ter cuidado, mas que vocês procurem orar ao Espírito Santo de Deus, ao Senhor, para que ele possa dar uma orientação necessária, para que vocês possam permanecer firmes na palavra de Jesus Cristo. Nos dias de hoje, a gente ainda vê, Jesus Cristo mesmo fez essa profecia de que nos fins dos tempos acontecerão fatos onde muitos usarão o seu nome para proveito,
mas que o Espírito Santo de Deus orientaria toda a igreja para compreender quem era que estava falando a verdade proferida nas Escrituras, ou quem era aqueles que estavam falando doutrinas errôneas, doutrinas de homens, doutrinas mentirosas. Então, nos dias de hoje, a gente observa que muitos que se dizem seguidores de Jesus, muitos líderes religiosos, eles procuram colocar dentro da igreja doutrinas de homens, mostrando que muitas vezes o homem é bom, que o homem ele pode fazer as coisas por conta própria, toda essa filosofia humana, e na verdade esquecem das palavras de Jesus, da própria Escritura, porque o ser humano, se ele quiser ter uma vida baseada no verdadeiro amor, ele basta procurar ler as Escrituras que ele vai ver que está tudo deixado. O legado foi deixado nas Escrituras para toda a humanidade. Mas o homem, ele tenta de todas as maneiras, tentar na sua filosofia de vida, procurar um bem-estar para o homem, que ele não vai conseguir nunca. Por quê? Porque nós somos manchados pelo pecado de Adão e Eva. Nós estamos contaminados pelo pecado original. E a gente só vai conseguir ter esse encontro com Cristo, ter esse encontro verdadeiro com Deus, quando nós reconhecermos que Cristo foi aquela cruz, que o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz não foi em vão, mas que quando nós reconhecemos que Jesus esteve aqui, que Ele é o Messias, que esteve como humano, sem pecado nenhum, mas que foi naquela cruz para levar todos os nossos pecados, todas as nossas doenças, para que quem olha para Jesus Cristo crê que Ele é o Salvador do universo. E você tem que permitir, você tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e no coração crer e falar que Deus trouxe Jesus a esse mundo e que a redenção foi feita, não precisando mais de doutrinas de homens, não precisando de sacrifícios humanos, porque o sacrifício foi feito naquela cruz. Basta ter fé no Senhor Jesus Cristo, confessar Ele como seu Senhor e Salvador e deixar que Ele entre na sua vida. Você tem que submeter a Ele através do seu arrependimento. Arrependimento e fé leva à salvação em Cristo Jesus. Sem Cristo Jesus não existe salvação. Os homens vão sempre procurar que você pode viver em paz por causa de filosofias humanas, mas você não vai conseguir ter essa paz que excede todo o entendimento, que essa paz ela vem, é um dom de Deus, é algo sobrenatural que Deus, através do Espírito Santo, habita no coração daqueles que entregam a sua vida para o Senhor guiar. E assim o apóstolo Paulo orientou a igreja de Éfeso que eles tivessem cuidado, orassem, vigiassem, porque vai acontecer o dia mau. Porque o inimigo, o Satanás, que fez com que Adão e Eva pecassem através do pecado original, na desobediência, ali ele vai tentar de todas as maneiras evitar que a palavra de Deus possa ser pregada. Ele mesmo, Satanás, ele tentou de todas as maneiras para que Jesus não nascesse. Então ele quis impedir o nascimento de Jesus, mas não conseguiu. Ele quis impedir que Jesus fosse aquela cruz, que ele adorasse a ele. Jesus foi aquela cruz porque ele veio para esse mundo justamente para vencer o pecado através do seu sacrifício. Porque Jesus não tinha pecado e o sacrifício, para que pudesse ser a luz de Deus, ele pudesse receber, teria que ser o sacrifício de um justo, e o seu filho fez esse sacrifício naquela cruz, porque ele não tinha pecado, mas venceu a morte, foi ressuscitado, e todos aqueles que entregarem sua vida ao Senhor Jesus de coração e deixar que o Espírito Santo haja em suas vidas, vocês terão a vida eterna no juízo final e viverão eternamente com aqueles salvos e com Deus o Todo-Poderoso. Continuando e finalizando, versículo 36. Havendo concluído essas declarações, o apóstolo Paulo ajoelhou-se com todos eles e orou. Então, abateu-se sobre todos profundo sentimento de tristeza, e abraçando
afetuosamente Paulo, o beijavam. O que mais sensibilizou a todos foi a revelação de que nunca mais veriam o seu rosto. E assim o acompanharam até o navio. Olha só, meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele finaliza a sua reunião junto com os presbíteros lá de Éfeso, que eles estavam em Mileto, porque o apóstolo Paulo também estava preocupado com a perseguição que eles poderiam tentar prender o apóstolo Paulo ali, por isso que ele evitou de ir a Éfeso. Mas na finalização aqui, o apóstolo Paulo ouviu e falou para os discípulos que talvez não iriam mais ver o seu rosto. Por quê? Porque ele sabia que o Espírito Santo de Deus tinha falado para ele que ele ia passar por provações, sofrimento, prisões e a morte. Então o apóstolo Paulo aqui, ele já sabia o que ia acontecer com ele. Inclusive ele disse, olha, para mim, o que eu fizer aqui nesse mundo, se for para o Evangelho, se for para dar glória ao Senhor Jesus, eu estou aqui à disposição. Porque ele não tinha medo mais da morte, porque ele teve um encontro com Jesus ressurreto. Jesus falou para Paulo o que iria acontecer na vida dele e que ele ia testemunhar o amor de Deus, levando o Evangelho a todas as nações. E foi isso que aconteceu. E aqui o apóstolo Paulo vai se despedir, eles vão orar, e nessa oração houve choro, lágrimas, porque eles sabiam que não mais iriam ver o apóstolo Paulo, porque o que o Espírito Santo já pregava é que algo ia acontecer na vida de Paulo para que o nome de Jesus pudesse ser glorificado. E nos dias de hoje a gente tem que entender que as nossas vidas, quando a gente leva o Evangelho de Jesus Cristo, quando a gente professa o amor de Deus nas nossas vidas para outras pessoas, a gente não tem que se envergonhar, a gente tem que se alegrar. Por quê? Porque o Evangelho ele tem que ser pregado para que todas as pessoas, todas as nações possam receber a mensagem da salvação e que haja arrependimento, porque a salvação tem que ter arrependimento de pecados. E para que Deus, através do arrependimento de pecados, ele possa retornar o mais rápido possível para resgatar a sua igreja e levar a todos ao juízo final, a salvação, a todos aqueles que confessam Ele como seu Senhor e Salvador. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos pela tua mensagem, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, que nós não tenhamos medo de levar a mensagem da salvação de Jesus Cristo, porque Ele é o Criador, Ele é o que leva a Deus e que traz o arrependimento e a salvação. Fala aos nossos corações, ó Pai, e nos dá essa força para que possamos suportar as tribulações, as doenças, os problemas que acontecem diariamente nas nossas vidas. A gente sabe que a oração tem poder no nome de Jesus. É isso que nós te pedimos e agradecemos no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém.